A menos de 2 semanas do ponto final no mercado de verão, o Sporting faz a sua última investida para dar um lateral direito a Ruben Amorim, numa operação já em andamento e depois de ter deixado Alessandro Zanoli do Nápoles para trás, por se ter tornado num alvo praticamente impossível de alcançar, a SAD está a negociar com o Valladolid a contratação de Ivan Fresneda, jovem promessa de 18 anos. Apesar da tenra idade, o internacional sub-19 pela Roja, que esteve no último europeu da categoria, é um produto que tem suscitado interesse dos maiores clubes do velho continente, que o têm na lista de alvos a contratar a breve prazo. Arsenal, Barcelona, Milan ou Real Madrid são alguns dos emblemas apaixonados pelo defesa, mas ao dia de hoje os verde e brancos tomam a dianteira, percebemos, para garantir os seus serviços. Pese a descida à segunda divisão, os Pucela prometem não vender barato, sabendo que o ativo que têm entre mãos e que ali chegou em 2020 das camadas jovens do Leganés, após também ter vestido de branco merengue. Falamos neste sentido de um negócio que se deve celebrar por pelo menos 12 milhões de euros, ainda que o valor de mercado de Fresneda esteja atualmente nos 15. Com um contrato válido até 2025, fez 24 jogos oficiais na época passada e, para a atual, o seu treinador Paulo Pesolano já o deu como perdido, afirmando: acredito que saia, atirou recentemente. Já o Nottingham Forest não larga Florentino, mas o médio está longe de ser um homem livre. Antes, pelo contrário, a SAD encarnada está a travar a sua saída. Roger Schmidt olha para o português como um dos elementos imprescindíveis do plantel. Apesar de ainda não ter sido titular esta temporada, pouco ou nada mudou a situação do jogador de 23 anos. Para o treinador alemão, Florentino continua a ser uma peça muito importante na sua estratégia, pelo que não pretende abrir mão dos seus serviços. Nos 2 primeiros encontros, quer contra o Futebol Clube do Porto na Supertaça, quer diante do Boa Vista na primeira jornada do campeonato, Schmidt optou por utilizar João Neves e Coxo de início, relegando o camisola 61 ao banco de suplentes. Todavia, diante dos Dragões, o médio ainda disputou 20 minutos, ao passo que no Bessa alinhou nos últimos 5. Apesar de já ter conquistado o estatuto titular na temporada passada, nos últimos 6 encontros de 2022-2023, por exemplo, só foi escolha inicial em 2. Mesmo que para já não tenha protagonismo de outrora, outro dos motivos que leva a que Schmidt queira manter o médio prende-se com o facto de o encarar como um atleta de características únicas no plantel. É que internamente Florentino é visto como o único 6 puro. Na última época, recorde-se, deu cartas no campo das interseções. Aliás, na Champions não houve quem se destacasse mais neste parâmetro. O jogador do Benfica liderou as estatísticas com 27 interseções, avistando pelo retrovisor Kim Min-jae, o central coreano do Nápoles, com 22, e Kimmich, do Bayern, a fechar o pódio com 20. A propósito do emblema alemão, diga-se ainda que está atento a Florentino. João Moutinho não foi um reforço pedido por Sérgio Conceição, mas o técnico deu o seu assentimento a Pinto da Costa quando foi consultado sobre a possibilidade de ser aproveitada a oportunidade de mercado proporcionada pelo facto do médio estar livre de compromissos. Trata-se por isso de uma contratação consensual e que não irá provocar qualquer distanciamento ou crítica por parte do técnico Assad. De resto, a linha seguida pelos Dragões no mercado mereceu rasgados elogios de Conceição antes da Supertaça, tendo a investida sobre Jorge Sanchez, satisfeito com um desejo do timoneiro azul e branco. Quanto a Moutinho, as abordagens superficiais que tinham sido feitas nos últimos meses, sondando o eventual interesse do Futebol Clube do Porto no seu regresso, bateram literalmente na trave da falta de espaço. Todavia, já na segunda quinzena de agosto e com a reta final da janela de transferências a chegar, Moutinho dispensou intermediários e entrou diretamente em contacto com Pinto da Costa. É inegável que o português de 36 anos se encontrava próximo de ser mais um reforço de luxo do Braga. No entanto, ao ouvir as palavras de Moutinho e sentindo a vontade do jogador em voltar a vestir a camisola azul e branca, Pinto da Costa decidiu mover esforços no sentido de assegurá-lo. O líder acredita que pode tratar-se de uma peça-chave no balneário e, apesar dos fatores emocionais envolvidos na operação, também com qualidade para ainda se afirmar como titular. O processo ainda não está encerrado e provavelmente Moutinho apenas será oficializado como jogador do Porto, clube que deixou quando partiu para o Mónaco no verão de 2013, no início da próxima semana. Todavia, a partir do momento em que está assegurada a sintonia entre todas as partes, presidente, treinador e jogador, o processo deixa de ter retorno e aguarda só pelo fumo branco. As condições contratuais do internacional português encaixam no teto dos azuis e brancos. Gonçalo Borges está a suscitar cobiça na Premier League.
O jovem extremo do Futebol Clube do Porto é na última quinta-feira apontado como alvo do West Ham e Everton. Este último, um clube que recentemente contratou Chermiti ao Sporting. A informação é do jornalista Fabrício Romano, explicando que o interesse pode ser materializado nos últimos dias do corrente mercado de verão, que encerra a 31 deste mês. Gonçalo Borges, de 22 anos, realizou 20 jogos na equipa principal do Futebol Clube do Porto. Na época atual foi suplente utilizado na Supertaça, troféu que os Dragões perderam para o Benfica. Fatau recebeu com alguma surpresa a notícia de que não entra nos planos de Ruben Amorim para a nova temporada e, pelos dados apurados pelo jornal A Bola, não se importa de continuar em Alvalade se houver uma inversão dos planos que a SAD e Amorim têm para o seu futuro. Os Leões estão em negociações com o Crystal Palace para a transferência definitiva do jogador, mas ainda há uma diferença considerável entre os 15 milhões pedidos pelo Sporting pelo passe do jogador e os 10 oferecidos pelos ingleses. O processo vai continuar em andamento no pressuposto de que Fatau não se importa de ficar em Alvalade até 2027. Quanto ao dossiê de João Félix, está cada vez mais destinado em permanecer no Atlético de Madrid e ser sucessivamente preterido por Diego Simeone. O internacional português até fez uma manifestação pública, dizendo que tinha o sonho de jogar no Barcelona, mas a declaração de amor de pouco ou nada lhe valeu, até porque o clube blaugrana ainda não demonstrou interesse em abrir negociações com os colchoneros, adiantam os catalães do Sport. A mesma publicação explica que a direção do Barça tem todos os dados para poder avançar com uma oferta formal, sabendo quais as condições exigidas pelo Atlético, mas que neste momento não fará qualquer abordagem, até por conta das várias opções ofensivas que Xavi Hernández tem ao dispor no plantel. Os responsáveis do Barcelona irão se esperar pelos últimos dias do mercado e podem avançar com uma oferta caso se verifique alguma saída. Se isso não acontecer e perante a nega do Barcelona, nessa altura Félix aceitaria mudar-se para o Benfica, ainda de acordo com a mesma publicação espanhola. Já no mercado internacional, o Liverpool confirmou hoje a contratação de Wataru Endo. O médio japonês de 30 anos completou com sucesso os exames médicos e a transferência está apenas pendente das habituais burocracias que envolvem a chegada de atletas estrangeiros ao futebol inglês, nomeadamente a atribuição de licença de trabalho. Já é oficial, Gustavo Sauer vai jogar na Turquia até ao final da presente época. O extremo brasileiro, que em Portugal teve uma passagem de sucesso pelo Boa Vista, foi oficializado na última quinta-feira como reforço do Caiuc Rizespor. Miguel Falé, jovem avançado do Sporting Clube de Braga B, vai seguir por empréstimo para a Espanha, mais propriamente para o Castellón, emblema do terceiro escalão do país vizinho. E acabamos com a notícia de que Gustavo Scarpa vai ter a segunda experiência no futebol europeu depois de meia temporada ao serviço do Nottingham Forest. O médio ofensivo brasileiro é o mais recente reforço do Olympiacos da Grécia. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.